Olá, boa noite. Tudo bem? Já estamos aqui ao vivo. Vamos esperar o pessoal entrar. Vamos esperar a Ana Paula entrar. Oi, Jorge, tudo bem? Quanto tempo? Oi, Jailson, tudo jóia? Boa noite. E aí, você tá aqui em Rio Preto ainda, gente? Quanto tempo? Saudade também, faz muito, nossa, muito tempo. Eu acho que você nem conhece meu consultório novo, né? Novo que já tá velho. Ana Cláudia, tudo bem? Vamos esperar a Ana Paula entrar. Hoje a gente vai falar sobre gestação, os cuidados que a gestante precisa ter e o pós-parto também. Isso aí, vamos voltar. Várias novidades, muita coisa nova. O Instagram, ele tá. Deixa eu fixar o tema da live aqui. Oi, Ana, tudo bem? Já vou te chamar. O Instagram, nesses últimos dias, ele tá demorando para enviar a notificação que a gente está ao vivo. Olá, tudo bem? Oi, Priscila, tudo bem? Estamos aqui de novo. É isso Muito aí. obrigada mais uma vez por mais esse tempinho aqui com a gente. Poxa vida, sou eu que agradeço o convite, mais uma vez, a confiança aí no trabalho, principalmente vindo de uma profissional, como eu já falei, igual você, bastante tempo aí de bastante bagagem clínica, bastante tempo aí fazendo o seu trabalho de forma tão dedicada, né? E com tanto carinho que deu esse monte de resultado bom aí que a gente tá vendo, né? E agora o canal novo. Agora o canal novo, agora a gente tem que compartilhar, né? A experiência serve para ser compartilhada, porque quando a gente compartilha, a gente aprende muito mais, né? Eu acho Certo? que esse é o segredo. Eu acho que a gente aprende no. Eu acho que eu aprendo mais dando aula do que estudando para dar aula. A experiência é muito boa. E É hoje isso mesmo. a gente vai falar com as gestantes e o pós-parto. Você viu que eu coloquei lá, né? Eu falo pós-parto, tipo assim, o resto da vida é pós-parto, porque enquanto a barriga não volta ao normal, tá no pós-parto. Tá entrando na menopausa, tá no pós-parto ainda. Eu acho muito. Hoje é a nossa última live sobre essa sequência de lives de ser mulher. E achei muito pertinente terminar na gestação, né? Porque a gente falou sobre várias coisas que vão acontecendo com a mulher, né? Várias situações. E a gestação, eu acho que acaba sendo um marco para a mulher, né? Tudo que eu vou falar aqui é só conhecimento teórico e de vivência com as gestantes que eu acompanho. Mas eu penso que deve ser. É um marco, né? Então, é quando a mulher realmente ela está exercendo a função dela de mulher, digamos assim, né? Só que, por outro lado, é o momento que ela para de se olhar como mulher e ela se torna mãe. E aí eu percebo que fica um conflito
mito, porque a mulher que é mãe, ela tem dificuldade de voltar a ser mulher, de sair desse papel de mãe e ser mulher, ser esposa, né? Eu acho que é um conflito muito grande. E o que acontece? A maioria delas deixa de se cuidar. Então, quando você sugeriu esse título aí, Gerar e Se Cuidar, eu achei fantástico, porque é o que acontece, né? Então, na gestação, elas até fazem alguma coisa, eu falando da minha parte, né? Mas depois elas demoram muito para voltar, né? E quando volta? Porque fica esse conflito de que, a partir de agora, tudo é para o filho. Sim. Né? Então, eu até achei interessante que eu mandei mensagem para várias pacientes que estão grávidas, para várias pacientes que tiveram nenê recentemente, perguntando assuntos para a gente abordar aqui na live, né? E aí teve uma delas que mandou um áudio, assim, ela falou tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, mas nada era para ela. Tudo era para o filho, tudo essas questões, assim, né? Tipo de amamentação, de cuidados com a criança, o brinquedo que escolher, não sei o que lá. Então, tudo envolvido o filho, né? A preocupação é o filho. Então, e eu acho que, assim, fica muito claro isso, né? Como que a mulher, ela deixa de se enxergar na pós-gestação, né? E na gestação eu acho que tem todos aqueles conflitos de que não é toda mulher que se acha bonita grávida. Eu acho grávida linda, né? Mas não é toda mulher que se acha bonita. Então eu acho que é muita coisa, né? De gestação, assim, para falar. Muitas me mandaram dúvidas de disfunções estéticas, que celulite piorou. Então várias coisas acontecem. Na gestação não tem muito o que fazer, mas aí eu acho que eu posso fazer uma live depois só dos tratamentos estéticos na gestação, né? Bacana. Bacana mesmo. E aí vamos aproveitar para você apresentar o seu, que eu acho que é mais interessante e que as pessoas, a informação não chega tão fácil, as pessoas não têm tanto acesso a essas informações, né? Sim. Bom, inicialmente o que você falou foi a mulher, ela deixou o papel de mulher para assumir o papel de mãe, mas na realidade a gente acaba tendo que assumir todos os papéis, né? Quando a gente fala de gestação, nós estamos falando de um período que ocorre muitas modificações físicas, fisiológicas no corpo da mulher, emocionais também, para que se dê à luz a um filho. A partir desse momento, tem todo também aquele processo de preparação para o parto, né? Durante o parto, que tipo de parto que é o melhor? O que eu posso fazer para ter um parto bom? E depois o puerpério. Como que eu vou? O puerpério são uns 40 dias após o parto, né? Como nesse período eu posso recuperar a função que eu tinha? E será que eu vou recuperar mesmo? Ou será que eu vou ficar com uma barriguinha? Ou será que eu vou ficar... Muitas mulheres se preocupam em ficar mais larga, né? Então, o que é importante? O que eu posso fazer para passar essa fase da melhor forma possível, né? Então, nada mais justo que falar das alterações e o que a gente pode já fazendo para melhorar isso daí, né? Bom, a primeira situação é a gestação. Então, a gente tem aqui a mulher que fica grávida, né? Então, o úterozinho dela, né, que fica aqui dentro da pelve, é desse tamanhozinho. Então, ele é pequeno. A partir do momento que o embrião vai se desenvolvendo aqui, ele vai crescendo, 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 né? E fazendo o quê? Uma pressão nessa pelve. Então, a gente já imagina que esse compartimento, ele vai acabar sofrendo pressões, né? E necessitando de uma atenção especial. Ao mesmo tempo, a barriga vai crescendo. E aqueles músculos bonitinhos, abdominais, eles vão se separando, ocasionando um problema que a gente chama de diástase abdominal. E tudo isso aí
é fisiológico e é importante que acontece principalmente pela parte mecânica, mas também pela parte hormonal, e é importante que aconteça justamente porque para que o feto possa desenvolver da forma adequada, né? A gente também vai ter um aumento de mama, né? Esse aumento de mama, será que depois essa mama vai ficar flácida, né? Eu vou voltar ou será que eu vou ter um problema para amamentar? Vou ter fissura mamilar? Tem como eu prevenir isso daí? Tem. Tem como você melhorar muito isso daí. O abdômen também tem. Esse assoalho pélvico, aí sim tem muito, porque tanto é importante durante a gestação, quanto para o trabalho de parto e também no puerpério, né? Que é onde as próprias vísceras, os órgãos vão retornando à parte pré-gestacional, né? A função pré-gestacional. E outra coisa que incomoda muito também é a dor lombar, né? E aí, essa dor lombar, será que tem como eu passar uma gestação sem dor lombar? Tem como, né? O que eu posso fazer? E se eu tiver dor lombar, será que mais pra frente eu consigo viver sem essa dor lombar? Também é possível. Então, todas essas alterações, essas adaptações que acontecem, nós temos algumas formas de abordar que vão amenizar ou até fazer com que elas não ocorram de forma não fisiológica, de forma patológica. É isso, muito bem. Perfeito. Mas, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir perguntando, tá? Eu acho que a primeira alteração que a gente pode falar é da diástase, né? Que também é uma coisa que teve várias pessoas falando sobre esse tema. Primeira coisa, quando a gente fala de diástase é o afastamento, né? Então tem diástase em vários locais, né? Mas a gente está falando do músculo reto abdominal, que é um músculo que fica aqui bem na frente do abdômen, né? Que vai dar essa sustentação, que quando você faz academia fica com os gominhos, né? Então, esse afastamento do músculo reto abdominal que acontece durante a gestação, mas nem sempre pode ser só decorrente da gestação, todo mundo pensa em gestação, mas um obeso pode ter um afastamento, né? Uma diástase abdominal. Quem tem essa composição, colágeno, tecido conjuntivo muito frouxo, também pode ter. Bom, mas em relação à diástase abdominal, eu consigo não ficar com nenhuma diástase durante a gestação? É muito difícil, porque o abdômen está crescendo, então teus músculos eles vão se separar, mas no puerpério, no pós-parto, eles vão retornando gradativamente. O que acontece é que muitas mulheres, quando esse afastamento é muito grande, tem lesão de fibra ali, não consegue retornar ao parâmetro normal, né, que é essa junção aqui, né, eles ficam muito próximos. Às vezes ficam com 1 centímetro, 2 centímetros, às vezes ficam com 5, 6 centímetros. E isso aí facilita a dor nas costas, não fica bonita, né? Então tem um conteúdo. Porque aí, esteticamente, o que isso vai representar? A barriga de quem parece que não teve neném ainda, né? De quem parece que ainda está grávida de 5 meses. Então, e aí, tipo, não vai ter um tratamento estético que vai solucionar isso, a não ser que esteja associado com né, uma outra colega de uma outra especialidade e que também a gente esteja fazendo eletroestimulação para auxiliar esse músculo, né, superficialmente. Então, e aí isso que você falou é importante, porque primeiro a gente vai ter que preparar esse músculo. A gente pode sair fazendo abdominal? Não. Por quê? Porque vai depender de quanto tem de diástase. Então, o fisioterapeuta vai lá, faz o teste de diástase abdominal e vai falar, realmente a diástase é acima, tá 4 dedos de diástase. A gente não vai fazer abdominal, é contraindicado. O que a gente precisa fazer? Exercícios corretivos para diástase abdominal. E a gente vai dar o suporte dos abdômenes mais internos, né? Um suporte mais interno para depois conseguir trabalhar esse suporte externo do reto abdominal.
A Daiane, 2 gestações, eu fiquei com 6 centímetros, preciso da Pri. Daiane, você precisa desse suporte mais interno que a Ana Paula tá falando, que é o LPF. Ela começou a fazer o LPF e parou. Primeiro, né? Então, tem vários. O LPF é um deles, né? Que é a ginástica hipopressiva, que a gente sabe que ajuda, sim, bastante essa função, né? Retornar. Mas tem uns exercícios específicos mesmo que a gente faz, que são os corretivos de diástase abdominal. E esses são os primordiais. E a gente, mais pra frente, costuma indicar o LPF, que eu gosto também. E a eletroestimulação pode ser feita como coadjuvante, sim, né? Então, dependendo, essa diástase de 6 centímetros, às vezes, vai precisar de mais tratamento mesmo, né? Agora, se tiver uma diástase de 1 centímetro, a gente fica mais tranquilo, aí a gente já consegue fazer um trabalho bem mais tranquilo e vai voltar, né? E às vezes, Ana, não fica a diástase assim, né? Mas fica uma fraqueza muscular, uma flacidez muscular muito grande, né? Sim, isso também pode acontecer. E aí é importante avaliar, é diástase mesmo? Ou é o enfraquecimento de toda a parede abdominal, né? E aí a gente já vai saber. Quando tem só esse enfraquecimento, eu tenho resultado muito bom só com taping. Às vezes nem uso a eletroestimulação, só o taping já consegue. E é fantástico, assim, o resultado é muito na hora. Faz a perimetria, depois que aplicou o taping já reduz. Entendi. Eu não tenho experiência assim, com taping nessa região, específico para diástase. Uma dica para as profissionais que estão assistindo, ou mesmo para as pacientes que às vezes estão buscando um tratamento estético e já tiveram filho, é fundamental observar a diástase, porque às vezes gasta um dinheirão fazendo tratamento estético para o abdômen e não tem resultado satisfatório, porque existe a diástase ou existe essa fraqueza muscular, né? Sim. E o que você falou é bacana, porque a gente vai fazer o quê, Pri? A gente precisa focar nisso daí também depois da gestação. A gente precisa recuperar, porque se a mulher for querer uma segunda gestação, ela já está indo em desvantagem, né? Então vai ficar pior depois da segunda gestação. Então é importante, independente se for gerar novamente ou não, estar fazendo esse tratamento, certamente. E é funcional, porque se a gente ficar com uma fraqueza, se a gente ficar com diástase, a chance de lombalgia é maior, né? Então a gente está falando do estético, mas tem a parte funcional mesmo, sim, dor nas costas, né? Desequilíbrio muscular, então é importante sim estar prestando atenção na parte funcional. É importante já começar antes de engravidar, né? Sempre, né? Sempre. É isso mesmo. E sobre as varizes, que também acontece muito na gestação, né? Sim, o que a gente sabe é que o útero gravídico, quando a mulher tem o crescimento do útero, vai fazer com que comprima os vasos, as veias que estão trazendo o sangue da periferia para o coração. Isso faz com que facilite o aparecimento de varizes, principalmente em mulheres que já têm propensão, ou seja, minha mãe tem varizes, meu pai tem varizes. Então, a chance de você já tem uma constituição física que já facilita isso daí. Então, é um problema comum, sim. E essas varizes, quando ocorrem na região anal, a gente chama de hemorroidas, né? Então, que também é comum durante a gestação. A gente gosta de indicar muito drenagem, exercício aeróbio, né? Aquele que é feito com grandes grupos musculares para melhorar a parte cardiovascular. Então, são os principais tratamentos. E, lógico, quanto melhor o músculo, mais forte tiver esse músculo, maior bomba ele tem também de contração e vai melhorar a vascularização local. Sim. Da incontinência, você falou um pouquinho
na outra live, né? Mas eu acho que valeria a pena a gente falar aqui também para deixar para quem está ouvindo, que às vezes não participou da outra live, para a gente também deixar gravado. Sim, sim. Bom, eu vou pegar minha pelve novamente. Então, imagina o útero, que é desse tamanhozinho, mas ele cresce, 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 ganha, sai da cavidade pélvica, vem para a cavidade abdominal, faz esse monte de pressão nesse assoalho pélvico, nesse monte de músculo que quando contrai, segura o xixi. Então, a pessoa que tá grávida já vai ter uma bexiga toda comprimida, já vai ter aquela vontade de ir no banheiro a toda hora, né? Mas se acontecer um abaixamento acima do normal, que a pelve, o assoalho pélvico, ele abaixa em torno de 2,5 centímetros com a gestação. Mas se ele abaixar muito mais, os ligamentos que sustentam a bexiga, eles ficarem muito frouxos, podem acontecer algumas perdas urinárias durante a gestação. Essas perdas, elas podem continuar posteriormente? Podem. Então, dependendo de como voltar esse assoalho pélvico, de como tiver sido esse parto, né? Às vezes o período do segundo estágio muito prolongado, teve muito estiramento, lesão nervosa, né? E enfraqueceu o músculo, alterou sensibilidade. Sim, pode dar alterações urinárias, incontinência urinária, pode dar incontinência fecal, né? E também disfunções sexuais dolorosas, né? Então, dor e toda esse comprometimento que a gente chama de disfunção do assoalho pélvico. Então, sim. E pode continuar por toda a vida. Como eu falei, a incontinência urinária, ela não melhora sozinha. Ou ela fica igual ou ela piora, né? E aí me fala, mas e durante a gestação eu não tive, mas logo depois eu comecei a desenvolver a incontinência urinária. Também acontece, né? E se eu tinha incontinência urinária antes da gestação? Vai piorar depois, né? Vai piorar. Então, é outra situação que a gente vai precisar ficar atento também. Ô, Ana, e isso é independente do parto que a mulher vai ter, né? Tipo, mesmo se for cesárea, se for parto normal, essa incontinência não é por causa do parto? Ou tem alguma relação? A Andressa, ó, minha amiga, fez faculdade comigo, a gente morou juntos 4 anos da faculdade, tá grávida. Medo! Não precisa ter medo. A gente está dando ferramenta para você ter uma gestação maravilhosa. Se bem acompanhado, você vai falar um monte, depois vai querer ter mais e mais. Pode ter certeza. Segundo já. Já tem 2? Não, tem medo do quê então? Só se não preparou no futuro. Bom, em relação à incontinência urinária ainda, né? Então, a gestação, o que acontece? As disfunções do assoalho pélvico, elas acontecem não só em decorrência do parto normal, porque todo mundo, parto normal dá disfunção do assoalho pélvico, incontinência urinária e tal. Hoje a gente sabe que várias gestações, mesmo sendo cesáreas, vão ocasionar isso daí. Porque toda gestação tem esse abaixamento, Se não trabalhou, é uma das causas, sim, de disfunção miccional, incontinência urinária. Então, não somente o parto, né, normal, o tipo de parto, mas também e principalmente a multiparidade. Quantas vezes que acabou gerando, né, gestando. Isso é verdade. É verdade, né? Porque a dúvida, eu percebo assim, né? Tem 3 tipos de gestante. As que não querem cesárea de jeito nenhum, querem o parto normal, por vários motivos, né? Medo da anestesia, enfim, né? Sonho de ter o parto normal. Tem aquelas que, tipo, não, eu quero a cesárea, eu quero ir lá marcar e tudo certo, não quero entrar em trabalho de parto. E tem aquelas que ficam muito em cima do muro. Muito. Elas têm dificuldade em decidir, né, qual que é o parto. Eu sempre falo assim, o parto normal é o que é o melhor para você. É o normal para você. Sim. O parto normal é bom quando ele é normal, né? Que se tem a dilatação, que se tem a proporção da cabecinha do bebê passando pela pelve. Que se trabalhar antes com a fisioterapia, a gente consegue
fazer o quê? Com que essas articulações elas fiquem mais móveis, abram para a passagem do bebê. Tem alguns posicionamentos de pelve que melhoram, né, o posicionamento do bebê e facilita a saída durante o parto normal. Então, o parto normal tem várias vantagens mesmo. Mas ele precisa ser normal, né? Então, a partir do momento que não se tem, não dilatou, não tá com proporção, o bebê tá entrando em sofrimento, alterou a frequência cardíaca, aí já não tá normal, né? Então, a mulher também tem que estar preparada para uma cesárea. Tem que aceitar, né? Quando não é possível. Mas... E não ficar frustrada com isso, né? É isso aí que eu ia falar. A partir do momento que a gente trabalha, porque eu faço preparação para o trabalho de parto, né? Para o trabalho de parto normal. Então, além de trabalhar toda essa musculatura do assoalho pélvico, massagem perineal, parte de fortalecimento, alongamento, flexibilidade, toda essa parte, tem um aparelho que eu gosto muito, que é o Epinô, né? Então, esse aparelho, eu sempre trabalho com ele nas gestantes. Por quê? Ele é bom para dar flexibilidade? Ele é bom, mas ele é muito bom também para você treinar o período expulsivo. Então, o que acontece? Aquela pessoa nunca se submeteu a parto normal. Como que vai ser essa passagem do bebê? O que ela está esperando mesmo? Será que ela vai estar pensando no assoalho pélvico? Ela precisa ter essa consciência. O que respiração que ela tem que fazer? Que posicionamento da pelve? Que força? Ela pode fazer valsalva? Que a gente vê em filme, respiração cachorrinho, e ainda valsalva. Não, a gente não... Em filme, eles gostam de fazer isso. A gente não orienta isso daí, né? E esse aparelho, o que ele é? Então, aqui tem a gente vê a pressão, e a gente coloca camisinha, lógico, o ideal é que cada paciente tenha o seu, mas a gente coloca a camisinha, coloca um gel e insere na vagina da mulher. E aí, a gente vai insuflando, né? Insuflando. E aí, deixa eu até ver se eu consigo mostrar aqui na pelve, que vocês vão ver que ela fica alongando a pelve. Ó, então, inserir aqui. Ó, essa é uma vista superior da pelve, né? Ó, aqui. E aí, a gente vai fazer o quê? Insuflar. Insufla, insufla, insufla. Eita, espera um pouquinho. Aqui. E a partir do momento, ó, que a gente vai insuflando, ó, vocês estão vendo, tá virando uma bexiga, né? A paciente que vai relatando quanto que tá confortável, mas vocês conseguem visualizar aqui, ó, alonga a musculatura. Então, vai abrindo e alongando a musculatura. E aí, o que acontece? Que é muito bacana. A gente vai fazer esse alongamento também. A mulher vai perceber esse estiramento, que é o que ela vai perceber também durante a passagem do bebê, segundo estágio do parto. E depois, a gente pede e ensina ela como que ela deve fazer todo o processo para expulsar esse balonete aqui. Então, ela vai expulsar pela vagina o Epinô. E vai sentir essa vagina. E distender e voltar. Que é isso que vai acontecer durante o trabalho de parto. Isso aí é bom, ela sentir isso daí, que ela já vai mais preparada, o que vai acontecer. Com mais consciência. É isso aí, o que ela precisa fazer. Porque muitas vezes, quando ela tenta expulsar a primeira vez, ela fecha. E é isso que acontece muitas vezes, e acontece aquela laceração, aquela lesão, né, dessa musculatura que a gente chama de laceração perineal. Isso dá muita disfunção mesmo quando são graus maiores. E em qual período da gestação que pode fazer? O Epinô, eu gosto de começar a partir da 34ª semana de gestação, né? Tem uns que falam 32ª, outros 35ª, mas a gente não costuma fazer antes. A gente faz o quê? Um trabalho de treino do período expulsivo mesmo, né? Então, esse treino a gente faz bem no final da gestação. Tanto é que antes você faz todo o trabalho de estabilização, mas esse aqui a gente deixa mais para o final da gestação. Já estão agindo hormônios, né? Relaxina, estrogênio e tal, tá tudo mais frouxo, e a gente consegue
fazer essa distensibilidade maior do músculo. Legal. Ó, a Bianca colocou que o independente do parto, né? Se for normal ou se for cesárea, ele precisa ser humanizado. E é realmente isso mesmo, né? Oi, Pri, a Priscila Pedretti perguntou quais são os melhores exercícios para alívio da dor na região do assoalho pélvico durante a gestação. Ah, isso é bacana, porque esse assoalho pélvico dá dor e a gente tem que saber por que ele tá doendo, né? Durante a gestação, muitas vezes é ponto doloroso e ponto gatilho. Então, a gente faz massagem mesmo, interna, né? Ó, eu consigo acessar os músculos aqui, ó, internos, né, na massagem. Externas, então a gente vai ver se é a musculatura mais superficial, se é a musculatura profunda, e às vezes nem a musculatura do assoalho pélvico, é musculatura de outro lugar que está irradiando para o assoalho pélvico. Então, muitas vezes a dor é decorrente dessa sobrecarga desses músculos mesmo. Então, muitas vezes eu gosto de esses músculos ficam muito sobrecarregados, né? Eles ficam muito sobrecarregados. É isso aí. Então, você imagina, né? Todo aquele peso e ainda a curvatura alterando. Então, o músculo que não tinha tanta sobrecarga começou a ter mais sobrecarga, né? Então, porque o que acontece? A pelve também altera, a biomecânica dela altera. E aí, eu gosto de trabalhar muito fascioterapia, terapia manual mesmo, né? Mobilização articular, que a gente consegue... isso aí é bom, né? Com uma certa estabilização. Fortalecimento, quanto mais forte o músculo, mais ele aguenta a sobrecarga, né? E a massoterapia, né? São os que eu... um trabalho pré, né? Antes de engravidar seria perfeito, né? Seria. Antigamente eles falavam assim, ó, se a mulher não fazia exercício antes, não podia fazer durante a gestação. Hoje o que a gente sabe? Você engravidou, sabe que está grávida, se você já fazia exercício antes, você pode continuar, inclusive nos primeiros 3 meses de gestação. Só que você vai diminuir um pouco a carga, né? Mas você pode continuar. Agora, se você nunca fez, quer mudar completamente uma atividade física, um exercício, aí a gente pede para esperar os 3 meses de gestação. Mas quanto mais ativa... melhor sem dúvida, menos complicações essa gestante vai ter. E, inclusive, na dor no parto, na dor perineal, tem também dor perineal no puerpério, né? Então, o que a gente faz? Aí a gente já pode imaginar, pode ser por causa da fissura, do próprio parto mesmo, aí a gente já pensa em outras formas de tratar essa dor. Crioterapia, muitas vezes a gente trata para diminuir o processo inflamatório. Tentar evitar fibrose, que mais pra frente vai dar muito problema pra gente também. Laser terapia, como coadjuvante, pode ser utilizado também. Então, a gente acaba, e o próprio fortalecimento, né? A partir do momento que você contrai o músculo, você melhora a vascularização, melhora a cicatrização, diminui a fibrose, reorienta a fibra, fortalece, então a chance de doer também é menor. Então, tudo isso daí associado, a gente pode tá fazendo no puerpério também. Vai depender da gente avaliar da onde que vem essa dor, né? E aí a gente direciona o tratamento. Mas recurso, a gente tem muito recurso para trabalhar essa dor. E o TENS também, né? A gente não falou do TENS, mas tem o TENS. A Bianca perguntou se é possível esse exercício que você mostrou com o Epinô com perina. O que acontece? O perina, essa é uma pergunta bacana, porque muita gente tem essa dúvida nos cursos. O perina, ele não consegue distender tanto. E olha que legal, esse aqui, ele é mais específico, porque a partir do momento que a gestante, ela expulsa, deixa eu ver, por exemplo, ela expulsou quando tava, ó, e ele vai ficando de um formato... diferente também, o perina não consegue chegar aqui. E quando ela expulsou, ela conseguiu expulsar aqui, a gente consegue ver quantos centímetros. Aqui, ó, é uma tabelinha, que aí a gente já sabe se tem uma distensibilidade boa do canal vaginal, que é diferente de dilatação, né? A dilatação da cérvice, até 10 centímetros, ok, dilatou a cérvice. Mas a cabeça vai precisar passar pelo canal vaginal. O canal vaginal, ele é elástico, ele vai fazer isso aqui e voltar.
Mas e os músculos que estão do lado, que é o que a gente quer alongar, que é o que a gente quer trabalhar e flexibilizar? Eles precisam estar alongados também. Então, eu não é a mesma eficácia, né? Essa é a resposta em relação ao Perina Steam. Mais alguma dúvida, gente? O que mais, Ana, que você pode mostrar aí pra gente com a sua pelve? Com a minha pelve? Bom, uma das coisas que as pessoas também falam em relação à parte dos mamilos, né? De trabalhar mamilo. Tem aquele mamilo invertido, tem aquele mamilo que não tem o pessoal fala o bico, né? Mas na realidade tem a auréola, tem o próprio mamilo, não tem o mamilo, ele não é protuso. Eu consigo amamentar? Pré-gestação a gente consegue orientar algumas massagem de Hoffman, por exemplo. Então a gente faz com o mamilo e estica, justamente porque para formar isso daí. E tem também aqueles aparelhinhos que sugam, que ajudam a formar esse mamilo, né? Protuir, fazer essa protusão de mamilo. Então, a gente pode estar trabalhando assim. O mamilo, além de ter essa protusão, ele precisa, para não fissurar, para não doer, para não causar lesão, ele precisa também ser elástico, porque se a criança puxar, não é o certo de amamentar, não é puxar, né? Mas às vezes acontece, e para diminuir essa dor, vai precisar o quê? Ser elástico, então a massagem também ajuda. Ao mesmo tempo, ele precisa ser resistente, então a gente usa, às vezes, aumentar essa resistência, coloca no sol, às vezes até um secador, né? Então, trabalhar o mamilo é importante, a gente tá verificando também. É legal falar, interessante falar do aumento da pigmentação, né? Porque teve até uma gestante que falou sobre isso, esse aumento da pigmentação. E eu tenho até uma história engraçada de uma gestante que eu estava atendendo uma vez e ela marcou dermatologista. Ela estava grávida, marcou dermatologista porque o mamilo dela estava escurecendo muito. A auréola estava tudo escurecendo, ela ia na dermatologista. Aí eu falei para ela que era normal, eu expliquei para ela, ela falou, nossa, ainda bem, eu vou desmarcar então, porque senão eu ia passar vergonha lá. É isso mesmo. Tem um escurecimento, né? Tem dali a alba, né? Ali perto do umbigo, ali corta. A auréola, inclusive, um dos primeiros sinais da gestação, muitas vezes, esse escurecimento mesmo, né? Da região vaginal, da genitália, também tem um escurecimento, mas tudo retorna, né? Costuma retornar. Para deixar mais resistente, né? Então, essa melanina, ela acaba depositando mais, é isso mesmo. E aí, outra coisa interessante, durante o trabalho de parto, o que eu posso fazer para melhorar, né, para ter um trabalho de parto bom, né? Quando a gente fala de parto via vaginal, parto normal, nós estamos... o pessoal tende eu quero menos dor, eu quero sentir menos dor, ou não, eu quero sentir dor porque eu não quero nenhum medicamento, né? Então, varia bastante. Mas o que a gente tem para dor? O TENS pode ser utilizado, né, na região parasacral ali, para inibir um pouco essa dor, né, por meio da teoria das comportas e da liberação de substâncias endógenas. Nós também podemos estar utilizando, orientando compressas quentes, né, na região, massoterapia, levar aquela birth ball, bola suíça mesmo, durante o trabalho de parto, fazer movimentos, né, tem posições que aliviam mesmo essa dor, então durante as contrações poderia tá sendo utilizada. Então tudo isso daí, respiração, né, a gente pode estar também orientando. O fisioterapeuta na sala de parto, eu me formei há 20 anos, a gente ficava na sala de parto, né? Aqui a gente percebe que nem sempre o fisioterapeuta acompanha, mas a função de estar melhorando, né, essa dor, dando essa analgesia extra, que às vezes vai diminuir a chance dessa parturiente receber medicamento.
O trabalho com a bola, com a respiração, isso aí facilita muito, né? Tem algumas posturas agora que são preferíveis. Antes, todo parto via vaginal era de barriga para cima. A gente sabe que não é legal, né? A gente sabe que tem se preferido um parto lateral. Tem algumas mulheres que gostam de gatas, né? Isso aí eu já gosto de treinar com o Epinô, né? Então, qual é a melhor forma? Ela vai ter mais facilidade. É isso aí. Então, ela já vai com mais confiança, conhecendo aquilo ali. Então, é um instrumento de trabalho meu, de preparação para o parto para gestante. É importantíssimo isso daí. Então, ela já vai mais tranquila em relação a isso, né? E no puerpério imediato, a gente já pode estar ali usando crioterapia para diminuir a dor. A gente já pode orientar alguns exercícios para serem feitos, até um isométrico de abdômen a gente pode estar orientando, né? Lógico, não vai imaginar, a diástase vai estar grande, né? Então, não adianta fazer teste de diástase logo depois, mas a gente já vai orientando a soltar o ar, já contrair um pouquinho a parte isométrica, melhorar a vascularização do assoalho pélvico e já ir retomando o tônus, enquanto tem essa involução uterina e a recuperação Outra coisa que é importante falar também é que todas essas alterações aconteceram por 9 meses, né? Então, a volta disso também é demorado, né? Também é um processo que exige paciência, né? Sim, isso é importante falar, porque a maioria acha que são 40 semanas, 40 dias já tô bem. Não, a maior parte melhora em 40 dias, mas ainda continuam ocorrendo essas alterações, é verdade, é isso mesmo. E a Bianca perguntou da mastite, o que a físio pode fazer para auxiliar? Então, quando se tem uma infecção, né, da mama, o médico já acaba dando o antibiótico, né? Então, dá o antibiótico. Eu não sei se você está falando dessa mastite mesmo de infecção, né, supuração, ou às vezes tem aquele engurgitamento, que a mama fica empedrada, né? Aí o que acontece? O leite não sai, dor, também fica quente, fica como se fosse processo inflamatório mesmo acontecendo ali. Aí o legal é compressa quente, massagem, e se você puder ir no chuveiro e colocar a aguinha quentinha fazendo massagem, vai melhorando e vai ejetando leite em excesso. O que não pode acontecer é deixar esse leite em excesso, né? Então, tem essas duas situações. E uma coisa legal de falar, se o meu mamilo, ele fissurou, ele rachou, estiver sangrando, eu posso amamentar? Deve. Então, você vai amamentar, vai orientar a mãe a amamentar mesmo com fissura de mamilo. Lógico, mamilo de um lado, mamilo do outro, né? Estão as mamas trocando, mas não tem problema da criança deglutir um pouco de sangue. O que ela não pode ficar é sem ser amamentado. O LED ajuda bastante também, Ana. Sim. Quando na mastite dá para usar o LED. É verdade, também. Acaba sendo... É complicado, assim, né? A paciente sair de casa para ir lá fazer, então acaba sendo um atendimento que precisaria ser um atendimento mais domiciliar, né? Então, o que acontece? São duas situações. Eu já tive puérpera, que no outro dia, no filho, já me perguntou que exercícios, relembrando os exercícios que eu preciso fazer, já estava na ativa. E tem aquelas que precisam de um tempo de recuperação maior. Isso é muito individual. Muitas vezes o atendimento vai precisar ser feito em casa, sim. Mas essa parturiente, ela vai ver que quando ela começar a conseguir sair de casa, parece que a vida dela melhorou. Porque ela saiu daquele mundo ali, descobriu que ela pode voltar e ter o outro mundo junto, né? As duas coisas ao mesmo tempo. E aí vai vendo que toda a função vai melhorando também. É verdade. Cadê? A Carliane pediu para você falar um pouquinho da diástase. A gente falou no comecinho. Eu vou deixar salva, aí depois você assiste o comecinho de novo, tá?
É, a gente começou com diástase e falou bastante, é verdade. É, a gente já começou na diástase. A diástase é o principal, que todo mundo fica preocupado, né? Mas a gente consegue trabalhar legal, Carliane. Depois você dá uma olhadinha lá, tá ok? E outra coisa que eu queria falar também, que é bacana, lombalgia gestacional, que todo mundo fala, ai, dor Nossa, nas verdade. costas. Tem 2 tipos de lombalgias. A mulher, a gestante, ela tem 2 tipos de lombalgia. Tem aquela que dá aquela dor nas costas, final de tarde, que melhora com repouso e tal. Essa aí, a gente consegue tratar localizado, fica ok, né? E ela repousa, melhora. Agora, a dor limitante da gestante é a dor sacroiliaca ou pélvica posterior. Então, o que acontece? No decorrer da gestação, a liberação de hormônios faz com que as articulações fiquem mais frouxas. E a articulação sacroiliaca aqui, ela começa a cisalhar, né? Então, começa a ter movimentos. Isso aí faz com que a dor ela comece aqui, seja irradiada ou não, mas muitas vezes ela irradia para glúteo e às vezes para a parte posterior da coxa. Ela nunca passa o joelho, a parte de baixo. Que aí a gente está falando de ciatalgia, né? Lombociatalgia. E essa dor sacroiliaca ou pélvica posterior, o tratamento acaba sendo diferente. Então, muitas vezes, vai na clínica uma gestante com lombalgia e aí a gente faz o tratamento. Tem colega que faz o tratamento normal para lombalgia, né? Dor lombar, né? Postural. E aí essa paciente não melhora, ela piora, ela acorda à noite com dor, a dor vem do nada. E aí a gente vai precisar fazer o quê? O tratamento é estabilização. Então a gente vai precisar estabilizar, a gente vai fortalecer. A gente pode fazer a parte de fasciaterapia, a parte de alongamento, a parte de eletroanalgesia, ok. Só isso não vai adiantar para essa dor, que é a mais limitante da gestante e que é que muitas vezes o fisioterapeuta não trata de forma adequada. Então a gente vai estabilizar por meio da parte dinâmica, muscular, já que a estática a gente não tá conseguindo, né? Tá todo sob ação de hormônio. E a gente dá muita orientação. Então, todo movimento que facilitar esse cisalhamento, a gente vai pedir para evitar. Por exemplo, sair do carro. Coloca uma perna e depois a outra. Então, você fica totalmente com a pelve, né? Girada. Então, vai uma perna e depois a outra. A gente pede para evitar. Moto é péssimo também. Subir e descer a escada, tomar um pouco mais de cuidado também. Então, tudo que for. O apoio. Ficar sentada no chão. Ficar sentada no chão. Se for de forma muito assimétrica para sair, também não é legal. Mas para Você entrou na hora certa, né, Fernanda? Entrou uma gestante aqui agora. Na hora certa. E aí, mais alguns movimentos com a pelve de mobilização, a gente vai fazer, inclusive, sentada, mas daí com o intuito de deixar ela preparada para o trabalho de parto imóvel. Mas ela não pode, a articulação sacroiliaca, ela não pode ficar com esse movimento de cisalhamento no dia a dia, porque vai doer, né? E vai ser limitante mesmo. É uma dor que não melhora tão facilmente. Então, por isso é importante que você falou no começo, Pri, fazer logo no começo toda essa estabilização, fortalecimento. Esse assoalho pélvico chegou gestante para mim, às vezes, com 20 semanas de gestação, já tirei todo o ponto galete, já melhorei, já pronto, acabou. Agora vai estabilizar e volta comigo depois para preparar para o parto. Então, é isso mesmo. Não precisa fazer, então, a gestação toda. O que acontece é que eu acabo fazendo específico para preparação para o trabalho de parto, né? Então eu pego os últimos 2 meses. Os meses anteriores eu encaminho para colega. Porque precisa trabalhar assim. É que eu acabo pegando só a parte pélvica mesmo agora, né? E diástase também, mas mais no puerpério. Já oriento antes também, mas eu falo, já faz um trabalho global com outra colega que faz esse trabalho bem. E, assim, na minha área, né, tipo, na gestante,
única coisa que a gente tem para fazer é a drenagem linfática na gestante, né? Não adianta a gestante se preocupar com nada de estética durante a gestação. Tem que curtir, tem que aproveitar, tudo vai piorar, vai engordar, vai aumentar a celulite, né? Só que cuida depois. Então, não precisa se preocupar durante a gestação, né? O fundamental é a drenagem linfática. Aí tem que fazer mesmo, porque são muitas alterações acontecendo, né? E uma vai piorando a outra, vai levando a complicações da outra. Então, o que a gente puder fazer para prevenir isso, melhor, né? Para a gestante se sentir mais leve, prevenir as varizes, né? Prevenir os desconfortos, é fundamental. As minhas gestantes estavam todas de quarentena. E agora todo mundo voltou, ninguém mais conseguiu ficar muito tempo sem. Começa a incomodar, né? Então você percebe todo o malefício. E com certeza elas estão menos ativas. Então a parte da bomba muscular que a gente falou vai estar. O músculo vai estar menor, né? Hipotrofiado, é isso mesmo. Mais dúvidas, gente? O que mais? Ai, Ana, do Covid, né? O que você viu alguma coisa sobre. Porque eu acho que agora é o que deixa todo mundo um pouco mais insegura, né? Toda essa situação. Se bem que minhas gestantes são todas plenas. Nenhuma tá preocupada com Covid, elas só estão preocupadas com a celulite. Ó, pra falar a verdade, o que a gente tem? Hoje a gente tem visto que grupo de risco está sendo principalmente idoso, né? Está sendo principalmente obeso. Então a gente já tem percebido algumas tendências. O que eu tenho percebido no consultório que elas têm ido normalmente, lógico, a gente sempre faz. Gente, ó, chegou da rua, vai direto pro banheiro, toma banho, tira toda a roupa e manda lá, não usa outra vez, né? Então tem todos os cuidados. De máscara, elas têm ido também. A gente não vê muito desenvolver o Covid em gestante, porque geralmente elas são novas mesmo. Então, o coronavírus pode ter, né? Então, tem, muitas vezes até assintomático, mas o desenvolver o Covid, que é toda aquela parte mais pulmonar, não tá tão frequente em gestante, não tá frequente, não é igual a gente vê, costuma ser grupo de risco para quase tudo, né? Aqui o grupo de risco é idoso, e a gente sabe que quem tem comorbidade, né, obeso, costuma ir mal, sim. Então, eu também tô com essa impressão, com essa experiência. Elas estão tranquilamente seguindo o isolamento na medida do possível, mas fazendo o tratamento. E não foi encontrado, né? Tipo, vírus no leite, no líquido amniótico. Pelo menos até onde eu tinha visto, não. Muito, muito bom. Pela primeira vez a gestante não está predisposta? Olha, tá predisposta a TVP, trombose venosa profunda, predisposta a um monte de coisa, mas é isso aí. Mais alguma dúvida, gente? Eu vou fazer uma live depois, a semana que vem, eu acho. Eu vou avisando vocês sobre os tratamentos estéticos na gravidez, o que a gente pode fazer, né? Além da drenagem linfática, que não seria o essencial, mas se a gestante quiser, pode fazer. E o principal, né? Que é o pós-parto. Né? E o quanto antes conseguir voltar para a rotina, conseguir voltar para a vida normal, melhor, né? É isso mesmo. Bacana. Mais alguma observação, Ana, que você queria fazer? Bom, no geral, a gestante, isso aí a gente vê, quanto mais informada ela estiver, quanto mais preparada ela estiver, e quem vai dar isso, essa segurança para ela, vai ser. É importante falar que informada não é pelo Google, não, né? Ah, com certeza. Por sinal, a gestante que está muito informada, com informações equivocadas,
vai pior mesmo durante o trabalho de parto, porque é totalmente diferente do que ela já viu, né? Do que ela ouviu, não é bem assim, e às vezes fica super insegura. Não, é bem informada, com informações de profissionais mesmo, né? Que trabalham na área. Então, ela bem informada. Ela fazendo uma preparação antes, além dela, o corpo dela tá preparada, a mente dela vai estar preparada e ela já vai com menos ansiedade e com chance muito maior de ter um parto humanizado, adequado, sem laceração perineal ou se for com uma laceração mínima e um puerpério sem maiores complicações, porque a gente sabe que quanto mais difícil o parto, mais difícil a gestação, maior chance de desenvolver alguns distúrbios emocionais no puerpério também, né? Então acaba sendo um puerpério bem arrastado, bem difícil também. Então, o trabalho é essencial. E esse trabalho aqui do assoalho pélvico vai fazer com que diminua a chance de incontinência urinária, incontinência fecal, disfunção sexual, dor posterior nessa gestante. Então, é necessário fazer. Sem contar que a gente trabalha o assoalho pélvico para um parto que diminui a chance de laceração perineal também e de episiotomia. Muito bom. A Cris falou parabéns, meninas. Obrigada, Cris. Obrigada a todo mundo que participou. Vi que a Fábio entrou aqui agora. Beijo, Fábio. Caliane está esperando a live dos tratamentos estéticos. A gente vai fazer, tá? Ana, muito obrigada mais uma vez. E aí já vai pensando no tema para a próxima live, viu? Tá ótimo. Nossa, eu que agradeço aí a oportunidade, poder estar esclarecendo aí para o pessoal. Espero que tenham aproveitado. Muito obrigada. Obrigada, tá, gente? Boa noite. Agora eu vou dar aula. Hoje tem aula do Drenacryl. Ah, que ótimo. Obrigada, tá? Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite. Tchau, tchau.